O Novo Testamento, para bilhões de pessoas, é a base da fé, certo? Mas ele também é um artefato histórico, uma coleção de documentos antigos que tem uma história de origem, olha, surpreendente e, para muita gente, totalmente desconhecida. Nessa análise, a gente vai investigar essa história, mas não como teólogos, e sim como detetives históricos. É como o historiador Bart Ehrman diz, o Novo Testamento é o livro mais vendido de todos os tempos, mas as suas origens, os seus autores, o processo de como ele foi montado, tudo isso continua sendo um mistério para a maioria das pessoas. É um livro fundamental para a nossa civilização, mas que paradoxo, né? É também um livro desconhecido. Então, a pergunta central da nossa investigação é essa aqui. Como é que exatamente 27 textos, antigos, separados, escritos por autores diferentes, em épocas diferentes e para públicos diferentes, como é que tudo isso foi reunido para se tornar o Novo Testamento que a gente conhece hoje? Ok? Vamos mergulhar nisso? Nosso primeiro passo é desafiar aquilo que a gente acha que sabe. Vamos começar quebrando algumas das ideias mais comuns que se tem sobre esse texto. Muita gente assume, por exemplo, que os livros foram escritos por testemunhas oculares, que os evangelhos foram os primeiríssimos textos a serem escritos, que o Novo Testamento é um livro único, sabe, coeso, ou que a composição dele foi decidida de uma vez só num grande concílio da igreja. Bom, como a gente vai ver, a realidade histórica é muito mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante. Agora vamos para a nossa primeira pista, que pode ser uma surpresa e tanto. O primeiro autor cristão cujos escritos sobreviveram não foi um dos caras que escreveu os evangelhos. Pois é, os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos não são os 4 evangelhos. Na verdade, são as cartas, as epístolas do apóstolo Paulo. Ele estava escrevendo para as comunidades cristãs que ele mesmo fundou, décadas antes do nosso primeiro evangelho ser sequer rascunhado. E essa linha do tempo aqui ilustra essa distância de uma forma brilhante. A gente vê a morte de Jesus por volta de 30 depois de Cristo, as cartas de Paulo vêm uns 20 anos depois, lá nos anos 50, e o primeiro evangelho, o de Marcos, só aparece entre 65 e 70, ou seja, quase 40 anos depois dos eventos. O último, o evangelho de João, então, nem se fala, vem bem mais tarde. Tá, então, se os evangelhos não foram escritos por testemunhas oculares, logo depois que tudo aconteceu, de onde eles vieram? Como é que essas histórias foram preservadas por tantas décadas? A evidência histórica sugere que os evangelhos foram escritos anonimamente, e mais, por cristãos da segunda ou terceira geração que falavam grego e eram bem educados. Não eram os discípulos originais, sabe? Camponeses que falavam aramaico. Eles estavam escrevendo décadas depois, baseados em histórias que eles ouviram. O processo aconteceu em etapas. Primeiro, a vida de Jesus. Depois, por décadas, as histórias sobre o que ele disse e fez circularam de boca em boca. Eram contadas e recontadas em comunidades diferentes, em línguas diferentes. E, inevitavelmente, essas histórias mudaram um pouquinho a cada vez que eram contadas, antes que autores anônimos finalmente colocassem tudo no papel. Agora, o que é muito interessante aqui é ver como autores diferentes apresentam o mesmo evento de formas totalmente distintas. Em Marcos, Jesus purifica o templo no finalzinho do seu ministério, e é um ato que leva direto para sua prisão. Já em João, ele faz isso logo no começo, como se fosse para dar o tom de todo o ministério dele. Isso mostra que os autores não estavam só registrando a história, eles estavam moldando a narrativa para apresentar visões teológicas bem específicas de Jesus. E aqui a investigação toma um rumo inesperado. Os 4 evangelhos que a gente conhece não eram os únicos que existiam. Havia muitos outros. Esse número aí, entre 25 e 30, é o número aproximado de outros evangelhos que sobreviveram da antiguidade, pelo menos em pedaços. A gente tem títulos como o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tomé. O cristianismo primitivo era um lugar com uma diversidade incrível de textos e crenças, e muitos desses escritos acabaram sendo deixados de lado porque apresentavam visões de Jesus que batiam de frente com as que se tornaram dominantes. E para complicar ainda mais, existia uma prática bem comum no mundo antigo chamada pseudoepigrafia, que significa literalmente escritos falsos. Autores escreviam um livro usando o nome de uma figura famosa, como um apóstolo, para dar mais autoridade às suas próprias ideias. Não era visto como algo enganoso como hoje, tá? Era um jeito de homenagear um mestre e aplicar seus ensinamentos a novas situações.
E o ponto crucial é que mesmo dentro do Novo Testamento, essa prática pode estar presente. A maioria dos estudiosos concorda que Paulo escreveu 7 das cartas que levam o nome dele, só que a autoria de outras 6 é intensamente debatida. Muitos argumentam que foram escritas por seguidores de Paulo em nome dele depois que ele já tinha morrido. E isso tudo nos leva à pergunta final. Com todos esses evangelhos, cartas e até possíveis falsificações circulando, quem foi que decidiu quais dos 27 livros entrariam no Novo Testamento e por quê? Ao contrário do que muita gente acredita, não teve uma reunião secreta, sabe? Um único concílio que votou e bateu o martelo para finalizar o Novo Testamento. A decisão foi um processo longo, bagunçado e orgânico que levou séculos. Diferentes comunidades cristãs usavam e valorizavam livros diferentes. Com o tempo, os líderes da igreja começaram a desenvolver uma espécie de conjunto de critérios informais para decidir quais livros tinham mais autoridade. O livro era antigo, da época dos apóstolos? Tinha alguma conexão com um apóstolo? Era lido e aceito pela maioria das igrejas em todo o império? E talvez o mais importante, ele ensinava o que passou a ser considerado um ensinamento correto ou ortodoxo sobre Jesus? Essa linha do tempo mostra como o processo foi longo. No final do século II, uma lista chamada Cânone Muratoriano já incluía 22 dos nossos 27 livros, mas também incluía outros. No início do século IV, livros como Tiago e 2 Pedro ainda eram disputados. A primeira vez que a gente vê uma lista que bate direitinho com o nosso Novo Testamento atual é numa carta de um bispo chamado Atanásio, no ano de 367, mais de 300 anos depois que os livros foram escritos. No final das contas, a grande conclusão é esta. O Novo Testamento não é um livro único, mas sim uma biblioteca. Uma coleção de textos escritos ao longo de meio século, escolhidos através de gerações de debates e de uso, refletindo a história humana, complexa e diversa do cristianismo primitivo. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Saber que o Novo Testamento tem uma história de origem tão humana, tão complicada, moldada pela tradição oral, por debates, por decisões históricas, como isso muda a maneira de enxergar este livro tão influente?